Bora te atualizar também sobre a vergonha do Corinthians, mais uma agora na Copa do Brasil, com muitos protestos e pedidos de demissão de Fernando Lázaro. Fala também a respeito do Corinthians, com uma sugestão feita de reforço para o meio-campo. Preciso te atualizar sobre o Corinthians, com uma definição em relação a reforços. Tenho certeza que você vai curtir entre essas informações importantes. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com a missão de te deixar por dentro das últimas do seu time do coração, para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Quero falar agora sobre o Corinthians, que está buscando reforços ou um reforço para o lugar do Renato Augusto. Mas Alessandro, o gerente de futebol alvinegro, colocou ou jogou um balde de água fria nos torcedores alvinegros. Ele deu uma entrevista dizendo que a chance de contratação nessa janela de transferências é muito pequena. Apesar de ainda restarem 9 dias, você lembra que a janela de inscrições para clubes brasileiros que contratem atletas que disputaram o campeonato estadual vai até o dia 20. A declaração do Alessandro foi a seguinte, abre aspas: substituir o Renato com as características que ele entrega para a equipe é impossível nesse momento. Está bastante claro que é praticamente impossível. A gente entende, nesse primeiro momento, que é hora de dar confiança aos nossos atletas que compõem o elenco, fecha aspas. Para mim, um enorme equívoco. Eu acabei de contar para vocês que o Renato Augusto pode perder até 2 meses ou 14 partidas. Jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e não há uma peça de reposição para essa função. O Corinthians precisava ir ao mercado para buscar um atleta com características parecidas, ainda que não seja tão talentoso quanto o Renato. Ou você pensa diferente, usa o espaço para comentários e avalie, beleza? Já o Corinthians, de quem eu vou falar daqui a pouco, tomou 2-0 do Remo no Mangueirão, complicando a sua vida na Copa do Brasil. Começou forte a campanha de torcedores do Corinthians pedindo a demissão de Fernando Lázaro. Tudo porque nessa quarta-feira o Timão colecionou o segundo grande tropeço na temporada. Primeiro, vocês vão lembrar, eliminação no Campeonato Paulista na fase de quartas de final para o Ituano dentro de casa. Nessa quarta, o Corinthians perdeu por 2-0 para o Remo, jogo de ida da Copa do Brasil, no Mangueirão, numa partida em que o Corinthians não viu a cor da bola. O placar mais justo seria de 4 ou talvez até 5-0 para o Remo, time da Série C do Campeonato Brasileiro, com um orçamento muito, mas muito menor do que os 20 milhões de reais investidos pelo Timão somente com folha salarial por mês. Os gols da partida marcados por Richard Franco aos 13 do primeiro tempo e Muriqui aos 16 do segundo tempo. Fernando Lázaro teve participação determinante no desempenho horroroso do Corinthians. Primeiro, porque poupou Fagner e Roger Guedes. Os caras precisaram entrar no segundo tempo para tentar melhorar o jogo e nem isso foi suficiente. Mas o Lázaro também errou. Quando tirou o Pedro no intervalo, o Pedro era o melhor jogador do Corinthians, e quando deixou o Paulinho até os 85 minutos, ou seja, 5 minutos do fim da partida. O Corinthians não jogou nada e vai precisar em 2 semanas de uma vitória por 3 ou mais gols de diferença na Neoquímica Arena para evitar um fiasco de ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, torneio que vale bastante dinheiro e uma chance real de título. Se o Corinthians for eliminado na Copa do Brasil para o Remo dentro de casa, a situação do Fernando Lázaro vai ficar desesperadora. Ainda que o Duílio Monteiro Alves e os jogadores tentem, na medida do possível, acobertar o trabalho do Lázaro, afinal de contas, foram eles os responsáveis pela invenção de um cara que era apenas analista de desempenho como treinador. Só para fechar, um dado alarmante sobre o Corinthians como visitante. Com a derrota para o Remo, o Corinthians chegou a 7 jogos sem vitória na Copa do Brasil fora de casa. São 5 derrotas e 2 empates em sequência. Para fechar o vídeo com o Corinthians, na noite dessa terça-feira, durante o programa do Nicola, me perguntaram se Ismael Silva poderia pintar no Timão. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre esse nome. Fui pesquisar e descobri que é um meia brasileiro, 28 anos de idade, fora do país desde muito cedo. Ele saiu em 2013. Ficou de 2013 a 2017 na Suíça, de 2017 a 2021 na Rússia,
e desde então se mudou para o Al Faisaly da Arábia Saudita. O time dele foi rebaixado na temporada passada, ou seja, o Ismael Silva vai jogar a segunda divisão do futebol saudita, o que exigiria sua saída por conta do salário alto. O que me começou a chamar a atenção foi quando eu descobri que ele pertence à Elenco Esportes. A empresa de Fernando Garcia é o empresário com melhor relação entre todos do mercado com dirigentes corintianos. Fernando é dono de vários atletas, ou é agente de vários atletas da base do profissional do Corinthians. Fui checar com o Timão se esse nome em algum momento foi debatido. E me contaram que já foi oferecido o nome do Ismael Silva ao Corinthians tempos atrás. O Corinthians analisou, não gostou e descartou. Não há nenhum movimento nesse momento para que o Ismael Silva seja contratado, apesar da necessidade de se encontrar um meio atacante durante o período de recuperação do Renato Augusto, que deve demorar pelo menos 2 meses. O Corinthians segue batendo na tecla de que não pretende contratar jogadores até a metade do ano, quando fará uma nova reavaliação do elenco para identificar e diagnosticar necessidades. Você acha que o Corinthians precisaria de reforços? Use o espaço para comentário ou para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de voltar no programa do Nicola, que começa logo mais. Abraço, tchau!